Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como foi bastante noticiado pela revista Cruzoé, o advogado Frederico Assef teria visitado a PGR no final do ano passado para tratar do acordo de colaboração da JBS e, o que é pior, sem possuir sequer uma procuração da empresa. Segundo a revista, o encontro teria sido marcado pelo próprio Augusto Aras e a pedido de Bolsonaro. E, desse modo, a PGR do próprio Aras, sob a gestão Aras, que até então defendia com unhas e dentes a revogação do acordo com a JBS, passou a mudar radicalmente a sua postura. Mais um fato, a meu ver, bastante grave da era Bolsonaro. Afinal, que presidente da República é esse que deixa os seus assuntos de Estado, dos quais ele realmente não cuida mesmo, para se ocupar dos interesses de uma empresa privada? E quanto ao senhor Aras, o nosso PGR, do qual tenho tido que falar quase que diariamente aqui no canal, o que vocês acham da conduta desse senhor, cuja moral decai mais e mais a cada dia, se é que ainda tem algum tipo de moral? Ao que tudo indica, a PGR se tornou mesmo quase que um puxadinho do Planalto. Mas não é dessas duas figuras que pretendo falar hoje. Não, tratarei aqui do terceiro vértice desse triângulo, do senhor Assef, advogado, e falarei um pouco desse senhor como representante de uma classe no nosso país, da classe dos advogados, e falarei aqui, em regra, de forma genérica, sobre a imagem dos profissionais, meus colegas, no país. Como vocês todos sabem, a nossa Constituição contempla, dentre os seus dispositivos, o exercício da advocacia privada, e o faz para garantir a inviolabilidade da figura do advogado. Esse tipo de dispositivo já consiste, a meu ver, numa anomalia, por assim dizer, já que a Constituição é, antes de mais nada, uma carta política que deveria definir as linhas mestras do Estado, apenas a forma de constituição do Estado, dos poderes, citando os direitos e garantias individuais, apenas um número bem restrito de normas, deixando a regulamentação de outras atividades, de outras matérias, a cargo das leis que estão abaixo dela. Mas não é isso que ocorre na nossa Constituição, onde cabe um verdadeiro Maracanã lá dentro, como sempre disse o professor Joaquim Falcão, de Direito Constitucional. De fato, temos uma Constituição enorme, gigantesca, onde cabe um Maracanã, bem afeita a um Estado gigantesco, paquidérmico e hipertrofiado como o nosso. Saindo do plano constitucional, o nosso Código de Processo Civil também trata do exercício da advocacia. No trecho em que fala sobre as partes no processo e seus procuradores, quem são os procuradores? Quem representa as partes? Os advogados. Quando o Código de Processo trata dessas figuras, ele impõe aos advogados diversos deveres, todos eles relacionados à boa-fé, como, por exemplo, o dever de não mentir em juízo, de não produzir provas falsas, provas desnecessárias, de não induzir o juízo em erro.
todos eles, reitero eu, relacionados a esse dever bem estrito de boa-fé. Também o Código Civil, quando trata do contrato de mandato, que em última análise é o contrato celebrado entre o advogado e seu cliente que ele representa, ao tratar desse contrato de mandato, também impõe várias obrigações de boa-fé ao mandatário, que é o advogado, aquela pessoa a qual é conferida uma procuração para atuar em nome do seu cliente. Advogado vem de advocare, já falei isso aqui no canal. Falar por alguém, falar em nome do cliente. Também o nosso Código de Defesa do Consumidor acaba tratando da profissão de advogado, porque afinal o elo entre o cliente e o advogado é uma relação de consumo. Pensem comigo, quando você contrata um advogado, na verdade você está adquirindo, você está contratando um serviço de assistência jurídica e dessa forma o advogado deve, sendo adstrito, sendo preso, vinculado a uma relação de consumo com o seu cliente, ele tem o dever de fidelidade perante o seu cliente, tem o dever de prestação de informações claras e precisas, tem o dever de engajar, de envidar todos os seus melhores esforços em prol dos interesses do cliente. E, por fim, temos o Estatuto da OAB, órgão de classe da advocacia, que prevê também vários deveres éticos ao advogado, sob pena de suspensão e até mesmo de cassação da licença para o exercício da advocacia. Apesar de todo esse conjunto de normas que eu acabei de mencionar, desse enorme arcabouço legal, pergunto a vocês, e agora, com toda sinceridade, sem qualquer tipo de hipocrisia, corporativismo ou meias palavras, de que forma vocês acham que a sociedade brasileira, como um todo, enxerga ou costuma enxergar essa categoria profissional, a categoria de advogados? Gostaria muito aqui de ouvir a opinião de vocês, deixem os comentários. Eu acredito que, infelizmente, sobretudo nos últimos tempos, a nossa profissão venha sendo extremamente denegrida, sobretudo por essas figuras que tanto aparecem no espaço público, que merecem tanto espaço nos holofotes, como, por exemplo, o senhor Wassef, a senhora Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Cabral, e tantos outros que são flagrados em atitudes nada republicanas, em condutas bem indecorosas e incompatíveis com a dignidade da nossa profissão. A par disso, no nosso âmbito privado, no dia a dia, quantos casos de advogados temos visto diariamente burlando todas as normas do país e lançando mão da sua própria garantia de inviolabilidade, por exemplo, para adentrar presídios com tantos celulares no paletó para distribuir aos presos, desrespeitando todas as normas do seu país? Quantos casos desses temos visto? Com quantos casos deparamos diariamente na nossa vida, na nossa rotina? Deparamos com tantos advogados que perdem prazos, ou seja, que desperdiçam, que jogam no lixo a oportunidade do cliente e por cima ainda mentem para o cliente, dizendo que o cliente teria perdido o processo por incompetência, por erro do juiz,
juiz jamais admitem que tenham perdido o prazo. Quantos advogados, quantos colegas identificamos incorrendo em erro de direito, ou seja, desconhecimento da própria lei, e assim lançando mão de recursos descabidos, errando claramente e dessa forma prejudicando os interesses dos seus próprios clientes, para os quais eles acabam mentindo. E o cliente, coitado, não tem outra alternativa a não ser acreditar no advogado, já que ele não conhece a técnica jurídica, ele não conhece o mundo do direito. Dessa forma, ele fica na mão, muitas vezes, de profissionais inescrupulosos. E agora, mais uma vez, retorno a pergunta a vocês e indago: a que vocês atribuem tantos desmandos que temos visto, tanto no espaço público quanto no privado, de diversos colegas advogados que incorrem, que cedem, por assim dizer, à tentação de condutas desviadas, como, por exemplo, mentir em juízo, produzir provas indevidas. Temos visto a miúde, inclusive advogados que dizem que seus clientes foram presos políticos, advogados que questionam a própria regularidade de um sistema judiciário como um todo, advogados que perdem prazo, advogados que incorrem nas práticas mais heterodoxas e irregulares que se podem imaginar. Aqui vocês atribuem o surgimento aos montes desse tipo de profissionais, de uma categoria que em outros tempos já foi tão respeitada, que era uma categoria considerada quase que uma elite pensante do país, a fina flor. Quando você conseguia se graduar em letras jurídicas, significava que você já possuía um conhecimento muito vasto, e não apenas sobre as leis do seu país, mas em geral sobre direito estrangeiro, sobre história, sobre o direito num contexto histórico, muitas vezes sobre filosofia do direito. Indago a vocês: aonde foi parar todo esse universo brilhante, todo esse universo que já foi representado por nomes como, por exemplo, Rui Barbosa e por outros grandes nomes do direito, como o Pontes de Miranda, que foi um dos maiores tratadistas do mundo em direito civil, nomes como Nelson Hungria, que foi um penalista de enorme envergadura, que já esteve inclusive na nossa Suprema Corte. Onde foram parar essas figuras que se viram geração após geração substituídas muitas vezes por profissionais medíocres e ou muitas vezes inescrupulosos? Indago a vocês: onde estaria a causa raiz para tudo isso? Ou talvez as causas, se houver mais de uma. E aqui ouso apontar algumas hipóteses, algumas sugestões. A primeira, a meu ver, seria a degeneração do nosso próprio sistema judiciário, cujos vícios tenho apontado aqui a miúde no canal. Vícios relativos muitas vezes à incompetência, à parcialidade, à arrogância, à ânsia por zelar por seus privilégios e benesses. Todos esses vícios, para um judiciário tão contaminado, é normal que surja uma categoria de advogados igualmente contaminadas para lidar nesse dia a dia com juízes tão despreparados ou tão dispostos quanto esses advogados heterodoxos, por assim dizer, a também incorrerem em práticas heterodoxas. Essa é uma primeira hipótese. A
segunda, talvez mais polêmica, acredito que diga respeito ao enorme corporativismo que reina na OAB, o órgão de classe que é o responsável pelas sanções a advogados que incorram em desvios de conduta. Só que na prática, sabemos que quase nunca esses advogados têm as suas carteiras suspensas ou canceladas. Infelizmente, o que ainda prevalece entre nós é esse corporativismo que estimula pessoas, estimula profissionais mal intencionados a permanecerem, a continuarem em suas práticas heterodoxas. Sei que esse é um assunto muito delicado e muito polêmico, do qual pouca gente trata, sobretudo no espaço público, mas acredito que, se quisermos construir um Estado de Direito verdadeiramente sólido, verdadeiramente pautado por uma previsibilidade de conduta, por uma maior ética em todos os âmbitos, tanto no espaço público quanto no privado, acho que temos que discutir vários temas, dentre eles o exercício da advocacia no país e, sobretudo, os limites a esse exercício, que infelizmente não têm sido impostos pelas instituições cabíveis, pelas instituições competentes. E dessa forma, vemos a miúde gerações de Wassef, Adriana Anselmo e tantos outros denegrindo, manchando a imagem de uma profissão tão nobre quanto a advocacia. Uma pena. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.